UFO 2023, questão 17. Em uma instalação elétrica, as pontas de um fio ômico de resistividade R, comprimento L, estão submetidas a uma voltagem V, que faz passar por ele uma corrente I, corrente elétrica I. Considerando essa situação, analise as asserções abaixo. Vamos dar uma olhadinha na primeira, né? A primeira diz o seguinte, ó, já vamos fazer a resolução. Para uma dada corrente, a energia dissipada por intervalo de tempo. Então aqui, ó, energia dissipada por intervalo de tempo. Isso aqui é potência, né? Então essa é a definição de potência. Energia por tempo é potência. Então já vamos colocar aqui, ó. Ele está falando que para uma dada corrente, a potência, então, potência, ela é diretamente proporcional ao comprimento L? Bom, vamos ver. Como é que nós calculamos potência? Qual a equação, a principal equação para calcular potência eletrodinâmica, né? Então, falando em potência, a primeira coisa que nos vem à cabeça é π. π. Onde U representa a diferença de potencial, que nesse caso ele está usando a letra V. Então vamos trocar, vai ficar potência é corrente vezes voltagem, de acordo com o enunciado. Só que ele está falando também de resistência de fio. Resistência de fio, a gente tem que trabalhar com a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm fala da resistência, né? A relação entre DDP e corrente, onde essa relação é a resistência, e a segunda lei de Ohm fala da resistência de fio, onde a resistência de um fio depende da resistividade, que ele chamou de R, depende também do comprimento e depende da área desse fio. Então, o enunciado ali está relacionando energia por tempo, que seria potência, e com as dimensões desse fio, comprimento, área, né, até o próprio material. Então, ele está falando, ó, a energia dissipada é diretamente proporcional ao comprimento. Então, eu vou fazer a junção dessas duas fórmulas para ver como é que matematicamente elas estão relacionadas em termos de proporcionalidade. A equação de potência também, quando você une com a primeira lei de Ohm, né, quando você faz a junção dessa formulinha com a primeira lei de Ohm, você tem outras duas formas para calcular energia, para calcular potência, né? Quando você relaciona com a primeira lei de Ohm, você chega em duas novas equações, que é o π quadrado, potência é a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, essa é uma equação, e a outra equação é o por. Né? Então, quando você relaciona potência com diferença de potencial constante, você chega nessa equaçãozinha aqui, ó. U, nesse caso, ele está usando o V, né? Então V ao quadrado sobre a resistência. Correto? Então, uma questãozinha aí onde você, né, deveria ter gravado aí essas equaçõezinhas. Muito bem. Agora dá para relacionar potência com a resistência. Porque nessas duas equações você tem potência relacionada com a resistência. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a equação da resistência na potência para ver como é que vai ficar isso. Então, no primeiro caso, na primeira situação, ficamos assim, ó. Potência é igual. No lugar da resistência, aqui, ó, no lugar da resistência, eu vou colocar isso aqui, ó, porque a resistência é isso. Então, olha como é que vai ficar a nossa equação, ó. Potência vai ser a resistividade vezes o comprimento sobre a área vezes a corrente ao quadrado. Então, com essa equação, eu consigo relacionar potência com as dimensões desse fio. E uma outra maneira também seria substituir a formulinha da resistência nessa equaçãozinha aqui, ó. Como é que ficaria? Ficaria assim, a potência é igual a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Então, eu vou colocar essa fórmula invertida, né? Então, a resistividade fica embaixo, junto com o comprimento, e a área fica em cima. Então, agora eu tenho potência também relacionado com as dimensões do fio. Agora vamos voltar lá nas sentenças e vamos fazer a análise de proporcionalidade entre essas variáveis. Então, primeiro, a potência é diretamente proporcional ao comprimento para uma dada corrente elétrica? Ó. Então, vamos pegar uma corrente elétrica qualquer. Vamos imaginar então que essa corrente ela é constante, então eu vou pegar essa formulinha aqui, ó, imaginando que isso aqui seja constante. O que eu sei? Eu sei que quanto maior o comprimento, maior a potência. Então, potência e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Então, belezinha.
Primeira afirmativa, ela é verdadeira. Verdadeira. Então já podemos eliminar algumas alternativas, né? Se a primeira é verdadeira, ficamos entre a A e a B. Segunda afirmativa, para uma dada voltagem. Então, para uma dada voltagem, eu vou imaginar que eu tenho, então, uma voltagem constante. Vamos imaginar, então, a equação de baixo. Ó. Para uma dada voltagem, então, vamos fixar a voltagem como um valor constante e vamos ver como é que as outras variáveis interferem no valor da potência. Muito bem. Então, qual é a relação entre a energia dissipada por intervalo de tempo, que também é potência, que ele está falando que é inversamente proporcional ao comprimento L. E é verdade, né? Ó, são inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento, maior a potência. São grandezas inversamente proporcionais. Então, a segunda também é uma relação verdadeira. Belezinha? Então, a primeira e a segunda sendo correta, eu já tenho um gabarito, né? A alternativa correta aqui, alternativa B de bola. Espero ter ajudado. Espero que você tenha ido muito bem na prova. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo.